Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o rei dos quadrinhos, Jack Kirby. Jack Kirby, junto com Stan Lee e Steve Ditko, criaram quase todos os heróis da Marvel que conhecemos hoje, né? Só que, assim como o Ditko, ele nunca recebeu a devida fama na época. Hoje em dia a gente já tem a noção de quão importante ele foi para a história, mas mesmo assim na época ele ainda era um cara incrível, né? Ele trabalhou na Marvel por muito tempo e ele, depois, nos anos 70, foi contratado pela DC Comics por um período. E na DC Comics ele fez uma revolução de ideias. O Kirby ele tem duas coisas que eu adoro nele. O desenho, que é a ação, já vou explicar um pouquinho disso. O desenho e as ideias inovadoras do Kirby. O Kirby ele tem uma mente que é incrível. Na DC Comics ele criou o Demônio Etrigan, ele criou o Quarto Mundo, Darkseid, todos os personagens de Nova Gênese, tudo isso foi criação do Kirby. Né? Ele criou o Kamandi, o último garoto da Terra, uma história incrível que está sendo publicada atualmente na Panini. Ele também reformulou o Sandman. O Sandman, o personagem da década de 40, ele reformulou como um super-herói dos sonhos. E posteriormente, né, nos anos 90, o Neil Gaiman pegaria a inspiração desses dois personagens e faria o Sandman que conhecemos, que hoje tem a série na Netflix, né? Então o Kirby ele fez muita coisa boa na DC Comics, né? E ele também fez um quadrinho que eu vejo pouquíssimas pessoas falando, só que tipo, é um dos meus favoritos, eu adoro, que é o OMAC. O OMAC é o exército de um homem só. O que aconteceu? O Kirby ele foi o criador do Capitão América. E ele já não gostava muito da ideia da Marvel ter congelado o Capitão América e colocado ele nos dias atuais. Ele queria que ele continuasse no cenário da Segunda Guerra. Mesmo que a guerra já tivesse acabado, ele ainda queria deixar o Capitão América lá lutando na Segunda Guerra, né? Mas é uma jogada de marketing, obviamente acho que não daria muito certo, né? Pô, a guerra acabou, ninguém mais queria saber de guerra. Então ele tinha uma ideia de fazer um Capitão América do futuro, né? Só que ele não queria congelar o Steve Rogers de novo e colocar ele lá no futuro. Ele falou, não, vamos fazer outra coisa. A Marvel adiou, nunca fez essa ideia. E quando ele estava na DC, ele conseguiu fazer parte do que ele queria dessa ideia, que foi o OMAC. O OMAC ele se passa numa sociedade futurista ultra tecnológica e corporativista, né? E ele é chamado de o exército de um homem só, por quê? Porque o nosso personagemzinho, ele é basicamente o Steve Rogers. É o Bud Blank. O Bud Blank é um cara franzino, magrinho, não tem... ele é um cara tímido, e daí a Agência Global de Paz, que é como se fosse a ONU desse mundo, recruta ele e dá uns poderes de um super soldado, de um exército mesmo. Ele é super poderoso, super forte, e pra ele combater os terroristas e vilões. E uma das coisas que eu acho incrível no OMAC são as ideias futuristas que o Kirby coloca na década de 70, que eram coisas que você não se via. Aqui a gente tem a ideia de acompanhantes robôs, né? Você tem, e os vilões do OMAC são sempre executivos. Isso que é engraçado, né? Tem uma das melhores histórias que eu lembro, acho que é a segunda história, que os ricos eles querem acabar com o OMAC. Então eles basicamente, nesse mundo, é possível as pessoas que têm muito dinheiro alugarem cidades. Eles alugam uma cidade para dar uma festa por uma noite, tiram toda a população de lá, chamam todos os convidados fazem aquela festa absurda na cidade e tal, porque eles podem fazer isso, é uma das ideias do Kirby, né? E eles, para atrair o OMAC, ele também cria a ideia de que um vilão tá tentando roubar o mar, colocando, tipo, ele consegue transformar toda a água de rios e oceanos dentro de pequenos cubos que pesam o mesmo tanto do peso líquido que ele tirou do rio ou do mar. E é uma loucura total. Uma história que eu gosto muito, que é uma das maiores sagas do OMAC, o OMAC ele teve infelizmente 8 edições e o final é em aberto, ele nunca foi terminado. Mas uma das coisas mais legais é a história de velhos milionários que roubam corpos de pessoas jovens para fazer um transplante, né, para eles. Eles vão passar a mente deles pro corpo jovem. Então eles literalmente compram pessoas para ficarem jovens, né? Eu acho que tem até aqui, é uma das capas mais incríveis que eu já vi. Eu gosto muito, né? Aqui vocês podem ver as pessoas
os velhos comprando os jovens para usar o corpo e ficarem jovens para sempre, né? Então, as histórias do Omaki são uma viagem total. E eu falei lá do desenho do Kirby, né? Você pode pegar qualquer quadrinho do Kirby, ele tem essa sensação de que o desenho tá saltando na tua cara, né? Você pega aqui, ó. É que pelo celular aí não dá pra ver direito, mas na mão as páginas, os personagens saem das páginas. É uma coisa realmente bem inovadora pra época. Isso já vem desde o começo da carreira dele, é uma marca dele. Os personagens indo, né? Você pega aqui a capa, tá aqui e ele tá lançando aí a caixa e com o robô e tem essa questão de profundidade, de ação, dinamismo, né? A contracapa aqui também é algo assim. Então, Jack Kirby, ele é o eterno rei dos quadrinhos e essa aqui é uma obra pouco conhecida que vale muito a pena dar uma olhada.